Um milionário exige um terno humilde, sem luxo nem destaque, mas se surpreende ao encarar os olhos da jovem atendente. Entre linhas e suspiros nasce uma paixão impossível de esconder. Ele queria apenas um traje, mas foi o amor que o vestiu. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O reflexo no espelho não mentia. Ricardo Mendes ajustava a gravata pela terceira vez, seus dedos tremendo levemente enquanto tentava dar o nó perfeito. O convite dourado repousava sobre a cômoda de mármore, suas letras em relevo parecendo zombar dele a cada vez que seus olhos pousavam sobre o papel. A festa de 70 anos de seu pai, Fernando Mendes, não era um simples evento social. Era uma convocação velada, um lembrete do controle que o patriarca ainda exercia sobre sua vida. Papai? A voz doce de Sofia, sua filha de 8 anos, interrompeu seus pensamentos. O senhor está bonito assim. Ricardo sorriu, virando-se para encontrar os olhos castanhos da menina, que mesmo em sua fragilidade, sempre conseguia trazer luz aos seus dias mais sombrios. Sofia estava sentada na poltrona do quarto, suas perninhas balançando sem alcançar o chão, o rostinho pálido emoldurado por cachos castanhos que dançavam a cada movimento. Precisamos ir ao ateliê hoje, princesa. O terno novo deve estar pronto, disse ele, aproximando-se para ajeitar o laço rosa no cabelo da filha. Como está se sentindo? Estou bem hoje, respondeu Sofia, mas seu pai notou o leve tremor em suas mãos, um dos sinais da doença autoimune, que os médicos ainda lutavam para compreender completamente. O motorista já os aguardava na garagem do edifício luxuoso onde moravam. Durante o trajeto até o centro antigo da cidade, Ricardo observava a paisagem urbana através da janela do carro, seus pensamentos vagando entre o presente turbulento e um passado que insistia em assombrá-lo. As ruas familiares do bairro Nobre iam dando lugar a vielas mais estreitas, onde prédios históricos guardavam histórias de uma São Paulo que resistia ao tempo. O ateliê Madame Rosa, como indicava a placa dourada na fachada Art Deco, era uma dessas relíquias. Ricardo sentiu um estranho formigamento na nuca ao descer do carro com Sofia. Algo naquele lugar despertava uma sensação familiar, como um perfume antigo que dispara memórias há muito esquecidas. A sineta da porta tilintou quando eles entraram. O interior do ateliê era um santuário de elegância discreta. Tecidos nobres organizados em prateleiras de madeira escura, manequins vestindo criações sob medida e o suave zunido de máquinas de costura ao fundo. Uma jovem apareceu entre as cortinas que separavam a área de atendimento do ateliê propriamente dito. Bem-vindos ao ateliê Madame Rosa, disse ela, seu sorriso gentil iluminando feições delicadas. Sou Marina Santos. O senhor deve ser o Sr. Mendes. Ricardo assentiu, mas antes que pudesse responder, sua atenção foi capturada por uma fotografia antiga na parede. Nela, uma mulher elegante sorria ao lado de uma costureira mais velha. Seu coração acelerou. Aquela era sua mãe, Helena, exatamente como ele se lembrava dela antes de sua partida prematura. Essa foto, começou ele, mas foi interrompido por um som agudo de Sofia. A menina havia empalidecido subitamente, suas pernas fraquejando. Marina reagiu com agilidade surpreendente, correndo para amparar a criança antes que ela caísse. Com movimentos precisos e delicados, ajudou a sentar Sofia em uma poltrona próxima, enquanto Ricardo, em pânico, procurava na bolsa os medicamentos da filha. Ela precisa de água açucarada, disse Marina com firmeza. Vou buscar na copa. Mantenha a cabeça dela elevada. Enquanto Marina desaparecia rapidamente pela cortina, Ricardo segurava a mão de Sofia, sentindo o pulso acelerado da filha. O medo familiar apertava seu peito. O mesmo medo que o acompanhava desde que perdera Laura, sua esposa, quando Sofia ainda era um bebê. Agora, vendo sua única filha lutar contra uma doença misteriosa, aquele medo havia se tornado seu companheiro constante. Marina retornou com a água e ajudou Sofia a beber pequenos goles. Seus gestos eram tão naturais, tão acolhedores, que por um momento
Ricardo sentiu algo diferente do pânico habitual. Uma estranha sensação de segurança, como se aquelas mãos que agora cuidavam de sua filha fossem, de alguma forma, familiares. Precisamos levá-la ao hospital, disse ele já pegando o celular para chamar o motorista. Eu conheço um atalho até o Hospital Santa Clara, ofereceu Marina. Posso acompanhá-los se o senhor permitir. Conheço bem aquele hospital, minha avó faz tratamento lá. Ricardo hesitou apenas por um segundo antes de aceitar a ajuda. Havia algo na presença de Marina que inspirava confiança, como se ela fizesse parte de uma história que ele ainda não conseguia lembrar completamente. Enquanto saíam apressadamente do ateliê, seus olhos mais uma vez encontraram a fotografia na parede. Sua mãe, jovem e sorridente, parecia observá-los com um olhar que guardava segredos ainda não revelados. Marina segurava firmemente a mão de Sofia enquanto atravessavam os corredores do Hospital Santa Clara. A menina havia recuperado um pouco da cor, mas ainda estava visivelmente fraca. Ricardo caminhava à frente, abrindo caminho entre médicos e enfermeiros, sua postura tensa denunciando a preocupação que tentava esconder. No pronto-socorro, uma médica de cabelos grisalhos os recebeu com familiaridade. Sofia novamente? Perguntou a doutora Beatriz enquanto conduzia a menina para uma sala de exames. E vejo que trouxeram companhia hoje. Marina apresentou-se brevemente, explicando como havia ajudado no ateliê. Enquanto Sofia era examinada, ela permaneceu na sala de espera, incapaz de simplesmente ir embora sem saber se a menina ficaria... Bem, seu celular vibrou. Era uma mensagem de Dona Carmen, sua funcionária mais antiga, avisando que uma cliente importante havia chegado ao ateliê para uma prova de vestido. Pode ir, disse Ricardo, aparecendo suddenly ao seu lado. Já fez muito por nós hoje. Prefiro ficar, respondeu ela, surpreendendo a si mesma com a firmeza de sua decisão. Minhas costureiras podem cuidar do ateliê por algumas horas. O silêncio que se seguiu foi interrompido pelo som de vozes exaltadas vindas do corredor. Marina reconheceu imediatamente uma delas. Era sua avó Rosa, sendo trazida em uma cadeira de rodas por 2 enfermeiros. Seu rosto estava pálido e ela pressionava o peito com uma das mãos. Vovó! Exclamou Marina, correndo em sua direção. O que aconteceu? Nada demais, querida, respondeu Rosa, tentando sorrir. Só uma indisposição, mas aquele médico insistiu em me trazer. Ricardo observava a cena com interesse crescente. Havia algo familiar no rosto daquela senhora, algo que o fazia pensar na fotografia do ateliê. Antes que pudesse refletir mais sobre isso, a doutora Beatriz retornou com notícias sobre Sofia. Encontramos algo nos exames, disse ela, seu tom profissional mascarando uma preocupação evidente. Precisamos fazer mais alguns testes, mas pode ser que finalmente tenhamos um diagnóstico preciso. Marina percebeu o tremor nas mãos de Ricardo ao receber a notícia. Instintivamente, colocou sua mão sobre o braço dele, um gesto de apoio silencioso que pareceu acalmá-lo momentaneamente. O tratamento será caro, continuou a médica, mas existe uma grande chance de sucesso se começarmos imediatamente. Naquele momento, uma enfermeira aproximou-se com um envelope para Rosa. Senhora, chegou a resposta do plano de saúde sobre a cirurgia. Marina pegou o envelope com mãos trêmulas. Ao ler seu conteúdo, seu rosto empalideceu. A cirurgia que sua avó tanto necessitava havia sido negada. Para piorar, o papel timbrado do documento ostentava um logotipo familiar. Grupo Empresarial Mendes. Seu olhar encontrou o de Ricardo, que continuava concentrado nas notícias sobre Sofia. Ele não sabia, não podia saber, que sua família era responsável não apenas pela negativa do procedimento de Rosa, mas também pelo aumento abusivo do aluguel que ameaçava a existência do ateliê. Rosa observava a neta com olhos conhecedores. Marina, chamou ela suavemente, venha cá. Quando a jovem se aproximou, a senhora segurou sua mão com força surpreendente. Há coisas que precisam ser ditas, histórias que precisam ser contadas, mas não agora, não aqui. No outro lado da sala, Sofia havia adormecido na maca,
seu rostinho sereno contradizendo a gravidade do momento. Ricardo passava os dedos suavemente pelos cabelos da filha, um gesto que lembrava Marina de sua própria infância, quando Rosa fazia o mesmo para acalmá-la durante as noites de tempestade. Uma enfermeira entrou apressadamente na sala. Senhor, Mendes, sua noiva está ao telefone na recepção. Ela parece bastante preocupada. Ricardo fechou os olhos por um momento, como se reunisse forças. A menção de Camila, sua noiva escolhida pelo pai, parecia trazê-lo de volta à realidade, de suas obrigações. Mas antes que pudesse se mover, Sofia abriu os olhos e segurou sua mão. Fica comigo, pai, pediu ela com voz sonolenta. Marina observou quando Ricardo simplesmente assentiu para a enfermeira, escolhendo permanecer ao lado da filha. Naquele momento, ela entendeu que havia muito mais naquele homem do que a figura empresarial que seu sobrenome sugeria. A forma como ele olhava para Sofia revelava um pai dedicado, um homem capaz de desafiar expectativas por amor. Rosa tossiu levemente, atraindo a atenção de todos. Seus olhos, ainda brilhantes apesar da idade, fixaram-se em Ricardo com uma intensidade perturbadora. Você tem os olhos dela, murmurou a senhora, mais para si mesma do que para os outros. Os mesmos olhos de Helena. O nome de sua mãe, pronunciado pela senhora idosa, atingiu Ricardo como um raio. Por um momento, todo o barulho do hospital pareceu desaparecer, e ele se viu transportado para suas memórias de infância. O perfume suave de Helena, suas visitas misteriosas ao centro da cidade, sempre carregando consigo uma pasta de tecidos e desenhos. Como a senhora conheceu minha mãe? Perguntou ele, sua voz tremendo levemente. Rosa ajeitou-se na cadeira de rodas, seus olhos ganhando um brilho diferente. Helena era mais que uma cliente, meu jovem. Ela era... A senhora foi interrompida por uma nova crise de tosse, mais forte que a anterior. Marina imediatamente se posicionou ao lado da avó, massageando suas costas com movimentos suaves e precisos. A preocupação em seu rosto era evidente, mas havia algo mais ali, uma determinação férrea que Ricardo reconheceu como similar à sua própria quando se tratava de Sofia. Vovó precisa descansar, disse Marina, lançando um olhar significativo para a enfermeira que se aproximava com um prontuário. Podemos continuar essa conversa em outro momento. Ricardo assentiu, embora sua curiosidade estivesse aguçada. Voltou sua atenção para Sofia, que agora recebia uma nova medicação através do soro. A menina havia adormecido novamente, suas pequenas mãos ainda segurando firmemente a boneca que sempre carregava consigo. Senhor Mendes, uma voz feminina e autoritária cortou o ambiente. Camila Castro, sua noiva, estava parada na entrada da sala, seu tailleur impecável contrastando com o ambiente hospitalar. Por que não atendeu minhas ligações? Camila, agora não é o momento, respondeu ele, sem desviar os olhos de Sofia. A mulher se aproximou, seus saltos altos ecoando no piso. Seus olhos percorreram rapidamente o ambiente, detendo-se por um momento em Marina, que ainda cuidava da avó. Seu pai está furioso. A reunião com os investidores começou há 1 hora. Minha filha está doente, Camila. A reunião pode esperar. Nada pode esperar quando se trata do Império Mendes, rebateu ela baixando a voz. Você sabe disso melhor que ninguém. Marina, embora concentrada em sua avó, não pôde deixar de ouvir a conversa. O tom frio e calculado de Camila a incomodou profundamente. Como alguém podia ser tão insensível diante do sofrimento de uma criança? Rosa segurou a mão da neta com força surpreendente. Marina, querida, preciso que vá até o ateliê. Na gaveta antiga, aquela com a fechadura dourada, há uma caixa de veludo vermelho. Traga-a para mim. Agora, vovó, mas a senhora... Agora, confirmou Rosa, seu tom não admitindo contestação. Há coisas que precisam ser reveladas antes que seja tarde demais. Nesse momento, a doutora Beatriz retornou com mais resultados de exames. Seu semblante estava sério, mas havia um brilho de esperança em seus olhos. Senhor Mendes, finalmente identificamos a condição de Sofia. É uma doença rara, mas tratável. No entanto,
Ela hesitou, olhando rapidamente para Camila antes de continuar. O tratamento é experimental e extremamente custoso. Ricardo sentiu o peso daquelas palavras. Mesmo com toda a fortuna dos Mendes, ele sabia que seu acesso às contas da empresa estava limitado pelo controle rigoroso de seu pai. Qualquer movimento financeiro significativo precisaria de aprovação. Camila pegou seu celular, digitando rapidamente: "Vou falar com Fernando. Ele saberá como proceder dentro dos protocolos da empresa." "Não." A voz de Ricardo soou mais alta do que pretendia. "Meu pai não precisa saber disso agora. Encontrarei uma maneira." Marina, que se preparava para sair em busca da misteriosa caixa, parou por um momento. "Senhor Mendes", chamou ela suavemente. "Às vezes, os caminhos que parecem mais difíceis são justamente aqueles que devemos seguir." Rosa sorriu ao ouvir as palavras da neta, um sorriso que carregava décadas de histórias não contadas. "Como sua mãe", murmurou ela, olhando para Ricardo. Helena também sabia que algumas escolhas, por mais dolorosas que sejam, são necessárias. Camila lançou um olhar irritado para as duas mulheres antes de se voltar para Ricardo. "Você tem exatamente 2 horas para aparecer na reunião. Seu pai não aceitará mais desculpas." Enquanto ela saía, seus saltos marcando um ritmo impaciente, no corredor, Marina trocou um último olhar com Ricardo. Havia ali uma compreensão mútua, uma conexão inexplicável que ia além das circunstâncias que os haviam reunido naquela manhã. O ateliê Madame Rosa parecia diferente sob a luz do entardecer. Marina girou a chave antiga na fechadura, entrando no espaço que era simultaneamente seu local de trabalho e seu santuário. O aroma familiar de tecidos novos e café recém-passado a recebeu, junto com o silêncio reconfortante das máquinas de costura em repouso. Dona Carmen havia organizado tudo antes de ir embora, deixando sobre a mesa de corte um bilhete explicando que a cliente importante, agora Marina sabia que era Camila Castro, havia remarcado sua prova para o dia seguinte. Ao lado do bilhete, uma pilha de contas aguardava: aluguel, fornecedores, despesas médicas. A realidade cruel dos números ameaçava sufocar seus sonhos. Dirigiu-se à antiga gaveta, mencionada por sua avó, sua mente ainda processando os eventos daquela manhã. A fechadura dourada, embora gasta pelo tempo, ainda mantinha seu brilho característico. Com dedos trêmulos, Marina inseriu a pequena chave que sempre carregava consigo, um presente de Rosa em seu 18º aniversário. A caixa de veludo vermelho estava exatamente onde sua avó havia indicado, protegida por camadas de papel de seda. Ao abri-la, Marina sentiu seu coração acelerar. Ali estava uma coleção de cartas antigas, fotografias amareladas e um diário com capa de couro desgastado. Uma fotografia em particular chamou sua atenção. Mostrava sua avó muito mais jovem, ao lado de Helena Mendes. As duas mulheres estavam debruçadas sobre uma mesa de costura, compartilhando sorrisos cúmplices. Na parte de trás da foto, uma data: primavera de 1985, e uma anotação em caligrafia elegante: "Para sempre, sua H." Marina começou a ler o diário, suas mãos tremendo ligeiramente. As palavras de Rosa, escritas décadas atrás, contavam uma história que ela jamais imaginara. Helena Mendes não era apenas uma cliente. Era uma amiga íntima de sua avó, e juntas compartilhavam muito mais que uma relação profissional. "O bebê nasceu hoje", dizia uma entrada datada de março de 1986. "Tão pequeno e perfeito. Helena está radiante, mas o medo em seus olhos é visível. Fernando jamais aceitaria a verdade. O acordo foi selado. Ela manterá seu segredo, e eu protegerei o meu." O som da porta do ateliê se abrindo fez Marina saltar. Ricardo Mendes estava parado na entrada, sua silhueta recortada contra a luz do fim de tarde. "Desculpe", disse ele, sua voz rouca de cansaço. "A porta estava entreaberta. Eu precisava..." Ele parou ao ver as fotografias espalhadas sobre a mesa. Marina rapidamente começou a recolher os documentos, mas uma carta escapou de suas mãos, deslizando pelo chão até os pés de Ricardo. Ele a pegou automaticamente.
seus olhos capturando as primeiras linhas. Minha querida Rosa, quando esta carta chegar às suas mãos, já terei partido. A doença progride rapidamente, mas meu maior medo não é partir. É deixar meu filho sem conhecer toda a verdade. Isso pertencia à minha mãe, murmurou Ricardo, seus dedos acariciando o papel envelhecido. Senhor Mendes, começou Marina, mas ele a interrompeu. Ricardo, por favor, me chame de Ricardo. Um momento de silêncio se estabeleceu entre eles, preenchido apenas pelo som distante do trânsito e pelo tic-tac do relógio antigo na parede. Marina observou como as sombras do entardecer dançavam no rosto dele, destacando as linhas de preocupação em sua testa. Como está Sofia? Perguntou ela, oferecendo uma pausa na tensão do momento. Estável. A medicação nova parece estar funcionando, respondeu ele, ainda segurando a carta. Camila está com ela agora, embora... Ele hesitou, um sorriso triste brincando em seus lábios. Embora Sofia tenha pedido por você várias vezes. Marina sentiu seu coração apertar. Em apenas algumas horas, aquela pequena menina havia conquistado um espaço especial em seu coração. E a reunião com seu pai? Cancelei, respondeu ele, seu tom firme. Algumas coisas são mais importantes que negócios. Marina assentiu, compreendendo perfeitamente o peso daquela decisão. Seu olhar recaiu sobre a pilha de contas sobre a mesa e ela não pôde evitar um suspiro. Há algo que preciso lhe contar, disse ela, reunindo coragem. Sobre o ateliê, sobre sua família, sobre... Nesse momento, o celular de Ricardo tocou, interrompendo-a. Era Sofia. Ela havia acordado e estava perguntando pelo pai. O empresário pareceu dividido entre a urgência de retornar ao hospital e a curiosidade sobre o que Marina estava prestes a revelar. Vá, disse Marina suavemente. Sua filha precisa de você, mas Ricardo... Ela hesitou por um momento. Quando puder, volte. Há histórias que precisam ser contadas, verdades que precisam ser compartilhadas. Ele assentiu, devolvendo a carta com cuidado. Antes de sair, parou na porta e se virou. Marina, obrigado por tudo. Depois que ele partiu, Marina voltou sua atenção para o diário de sua avó. As páginas amareladas guardavam segredos que poderiam mudar tudo, não apenas para ela e Ricardo, mas para todos os envolvidos naquela teia complexa de relações e segredos. O luxuoso escritório de Fernando Mendes, no último andar do edifício sede do grupo empresarial Mendes, era um monumento ao poder e à tradição. Através das janelas panorâmicas, a cidade de São Paulo se estendia como um tapete de concreto e vidro aos seus pés. O patriarca observava a paisagem urbana com olhos cansados, embora sua postura continuasse impecável como sempre. Cancelou a reunião com os investidores chineses. A sua voz grave ecoou pelo escritório enquanto se virava para encarar Camila. Depois de todos os arranjos que fizemos? Ele não me deu escolha, Sr. Mendes, respondeu Camila, mantendo o tom profissional que sempre usava com seu futuro sogro. Sofia teve outra crise. Os médicos finalmente diagnosticaram a doença. Fernando se moveu até sua poltrona de couro, sentando-se com um suspiro quase imperceptível. Por um momento, sua máscara de autoridade vacilou, e Camila pôde ver o peso dos anos em seu semblante. E quanto àquela costureira? Perguntou ele, tamborilando os dedos sobre a mesa de mogno. Por que Ricardo estava no ateliê dela? Camila ajustou seu blazer impecável antes de responder. O terno para sua festa de aniversário. Mas ela hesitou, escolhendo cuidadosamente as palavras. Há algo mais. A dona do ateliê, uma senhora chamada Rosa, parece conhecer histórias do passado, histórias sobre Helena. O nome da falecida, esposa de Fernando, provocou uma reação visível. Seus dedos pararam de tamborilar e uma sombra cruzou seu rosto. Rosa, murmurou ele, como se saboreasse um gosto amargo. Achei que esse nome havia ficado no passado. Nesse momento, a porta do escritório se abriu e Ricardo entrou sem se anunciar. Seu terno estava amarrotado e olheiras profundas marcavam seu rosto, mas sua postura era firme. Pai, começou ele, ignorando a presença de Camila. Precisamos conversar sobre Sofia.
Fernando fez um gesto dispensando Camila, que saiu silenciosamente, não sem antes lançar um olhar preocupado para Ricardo. Quando a porta se fechou, pai e filho se encararam em silêncio por alguns segundos. O tratamento é experimental, continuou Ricardo. Mas é a melhor chance que temos, preciso de acesso às contas. As contas da empresa não são seu cofre particular, Ricardo, respondeu Fernando, sua voz controlada. Há protocolos, procedimentos. Estamos falando da sua neta. Ricardo elevou a voz, algo que raramente fazia na presença do pai. A única neta que você tem. Fernando se levantou lentamente, apoiando-se discretamente na mesa. E você acha que não me importo? Que não penso nela? Mas há mais em jogo aqui do que você pode imaginar. Do que está falando? O patriarca caminhou até um quadro na parede, um retrato de Helena, pintado pouco antes de sua partida. Seus dedos tocaram levemente a moldura dourada. Há segredos. Filho, segredos que sua mãe levou consigo. E agora com você frequentando aquele ateliê... O que o ateliê tem a ver com isso? Perguntou Ricardo, sua curiosidade superando momentaneamente a urgência que o trouxera ali. Fernando se virou para encará-lo, e pela primeira vez em anos, Ricardo viu vulnerabilidade nos olhos do pai. Rosa, disse ele, a voz quase um sussurro. Ela era mais que a costureira preferida de sua mãe. Era sua confidente. E se ela decidir falar? Falar o quê, pai? Que segredos são esses? Antes que Fernando pudesse responder, seu celular vibrou. Ele olhou para a tela e seu rosto empalideceu levemente. A festa de aniversário, disse ele, mudando abruptamente de assunto. Camila me disse que você ainda não buscou o terno. O terno? É isso que importa agora? Importa mais do que você imagina, respondeu Fernando, sua voz recuperando a firmeza habitual. Estarão todos lá, acionistas, parceiros, a imprensa. É o momento perfeito para anunciar seu noivado oficialmente e sua ascensão à presidência do grupo. Ricardo sentiu o peso daquelas palavras. Era isso, então. Seu pai estava preparando sua sucessão. Mas a que custo? E quanto a Sofia? Perguntou ele, voltando ao assunto que o trouxera ali. Fernando caminhou até sua mesa, abriu uma gaveta e retirou um envelope. Aqui, disse ele, estendendo o envelope para o filho. É um adiantamento da sua herança. Use como achar melhor. Mas, Ricardo, ele fez uma pausa significativa. Mantenha-se longe daquele ateliê. Há coisas do passado que devem permanecer enterradas. Ricardo pegou o envelope, sentindo o peso do papel em suas mãos. Mas ao invés do alívio que deveria sentir, uma sensação incômoda se instalou em seu peito. Seu pai nunca fazia nada sem um motivo ulterior. Qual seria o verdadeiro preço daquele dinheiro? Obrigado, disse ele secamente, virando-se para sair. Na porta, parou por um momento. Pai, o que aconteceu realmente com minha mãe? Por que ela ia tanto àquele ateliê? Fernando já havia voltado sua atenção para os papéis em sua mesa. O passado, Ricardo, respondeu ele, sem erguer os olhos. Às vezes é melhor deixá-lo descansar. Marina passava o ferro delicadamente sobre o tecido nobre do vestido de noiva que estava criando, seus pensamentos longe dali. O diário de sua avó havia revelado mais do que ela esperava. Muito mais. As palavras escritas décadas atrás pintavam um quadro complexo de amizade, segredos e escolhas difíceis. O sino da porta tocou, anunciando a chegada de alguém. Para sua surpresa, era Camila Castro quem entrava no ateliê, seu salto alto marcando um ritmo decidido no assoalho de madeira. Senhorita Santos, começou ela, sua voz carregando um tom que Marina não conseguiu decifrar. Precisamos conversar. Marina colocou o ferro de lado, enfrentando o olhar penetrante da noiva de Ricardo. Em que posso ajudá-la? Camila percorreu o ateliê com olhos críticos, detendo-se na foto de Helena com Rosa, que ainda estava exposta na parede. Quero um vestido de noiva, declarou ela, surpreendendo Marina. Mas não um vestido qualquer. Quero algo significativo. Significativo como? Perguntou. Marina, sua curiosidade profissional superando momentaneamente suas reservas.
Algo que conte uma história, respondeu Camila, sua postura mudando sutilmente. Uma história sobre escolhas, sobre libertação. Marina observou enquanto a mulher elegante à sua frente parecia lutar com palavras não ditas. Foi quando notou. O anel de noivado não estava em seu dedo. O casamento com Ricardo, continuou. Camila, sua voz mais suave agora. Não é o que parece. É um acordo comercial, uma fusão de empresas disfarçada de romance. Fernando Mendes é muito bom em arranjar as peças do seu tabuleiro. Por que está me contando isso? Questionou Marina, sentindo que havia mais naquela conversa do que aparentava. Camila se aproximou da mesa de costura, seus dedos tocando levemente os tecidos ali dispostos. Porque você tem algo que eu preciso. Talento para transformar tecido em mensagem. E eu tenho algo que você precisa. E o que seria? Influência, respondeu Camila simplesmente. Sei sobre sua avó, sobre o tratamento negado pelo plano de saúde. Sei também sobre o aumento do aluguel que está ameaçando o ateliê. Posso ajudar com isso. Marina sentiu seu coração acelerar. Em troca do quê? Um vestido de noiva. Que me permita dizer não diante de todos na festa de Fernando Mendes. Um vestido que conte a verdadeira história. Não apenas a minha, mas a de todas as mulheres que vieram antes de mim nessa família. O silêncio que se seguiu foi interrompido pelo som suave da cortina se abrindo. Rosa estava ali, em sua cadeira, de rodas, observando as duas mulheres com um olhar conhecedor. Finalmente, disse a senhora, sua voz carregando o peso da experiência. Alguém com coragem suficiente para desafiar Fernando Mendes. Vovó, começou Marina, mas Rosa ergueu a mão, silenciando-a. Minha querida, continuou a senhora, dirigindo-se a Camila. Helena também teve essa coragem uma vez, mas o preço... Ela pausou, seus olhos se enchendo de lágrimas não derramadas. O preço foi alto demais. Camila se aproximou da senhora, ajoelhando-se ao lado de sua cadeira. A senhora conheceu Helena bem, não é? Melhor do que qualquer um imagina, respondeu Rosa, pegando a mão de Camila entre as suas. E agora, vendo você aqui, tomando, foi essa decisão. É como se o passado estivesse nos dando uma segunda chance. Marina observava a cena, sentindo que estava presenciando algo maior do que podia compreender completamente. As palavras do diário de sua avó ecoavam em sua mente, junto com as revelações sobre sua própria história. Vou fazer seu vestido, declarou ela finalmente. Mas preciso saber toda a história, não apenas para criar algo significativo, mas porque ela hesitou, olhando para sua avó em busca de aprovação. Porque acho que essa história também é parte da minha. Rosa assentiu lentamente. Está na hora, disse ela, sua voz firme apesar da emoção. Está na hora de todos saberem a verdade sobre aquela primavera de 1986. Sobre Helena, sobre Fernando e sobre você, Marina. Camila olhou entre as duas mulheres, percebendo que havia tropeçado em algo muito maior do que sua própria rebelião contra um casamento arranjado. O que aconteceu em 1986? Perguntou ela suavemente. Rosa fechou os olhos por um momento, como se reunisse forças. Quando os abriu novamente, havia uma determinação férrea em seu olhar. Foi quando Helena descobriu que estava grávida, começou ela, mas não de Fernando Mendes. Sofia brincava com retalhos coloridos no ateliê, enquanto Marina trabalhava no vestido de Camila. A menina havia recebido alta do hospital na tarde anterior, e Ricardo, sem conseguir encontrar uma babá de última hora para a reunião importante que tinha, aceitou a oferta de Marina para cuidar dela. Você consegue fazer vestidos de princesa? Perguntou Sofia, seus olhos brilhando enquanto segurava um pedaço de seda azul contra a luz. Marina sorriu, abandonando momentaneamente seu trabalho para se aproximar da menina. Consigo fazer qualquer tipo de vestido que você imaginar. Mesmo um que cure pessoas? A pergunta inocente fez o coração de Marina apertar. Os vestidos não podem curar pessoas, querida, respondeu ela suavemente, sentando-se ao lado de Ituzinte, Sofia. Mas sabe de uma coisa? Eles podem fazer as pessoas se sentirem mais fortes, mais corajosas. Rosa observava a interação das duas da sua poltrona habitual,
onde estava organizando antigas fotografias. Seu olhar era contemplativo, quase melancólico. Você se parece tanto com ela, murmurou Rosa, sua voz apenas alta o suficiente para Marina ouvir. Com quem, vovó? Com Helena, respondeu a senhora, estendendo uma fotografia amarelada. Especialmente quando sorri para crianças. Marina pegou a foto com cuidado. Mostrava uma jovem Helena brincando com um menino pequeno. Ricardo, ela presumiu, usando retalhos de tecido para criar capas de super-herói improvisadas. Por que nunca me contou? Perguntou Marina, sua voz tremendo levemente. Sobre minha verdadeira história? Rosa suspirou profundamente. Porque prometi a Helena que guardaria o segredo até que fosse seguro revelá-lo. Ela sabia que Fernando nunca aceitaria a verdade sobre aquele verão, sobre o amor que encontrou fora do casamento. Sofia, absorta em sua brincadeira com os tecidos, parecia alheia à conversa carregada de emoção que acontecia a poucos metros dela. E meu pai? Perguntou Marina, a pergunta que a atormentava desde que descobrira a verdade no diário. Ele... Antônio. Era um homem bom, respondeu Rosa, seus olhos se enchendo de lágrimas. Um alfaiate talentoso que trabalhava aqui no ateliê. Helena o conheceu durante as provas de seu vestido de gala. O amor entre eles foi inevitável, mas impossível naquela São Paulo de aparências e convenções sociais. O sino da porta soou, interrompendo a conversa. Camila entrou carregando uma pasta grossa de documentos. Trouxe o que prometi, anunciou ela, colocando a pasta sobre a mesa de trabalho. Todos os documentos necessários para reverter a negativa do plano de saúde e regularizar a situação do aluguel do ateliê. Marina abriu a pasta, seus olhos percorrendo rapidamente os papéis. Como conseguiu isso? Digamos que trabalhar ao lado de Fernando Mendes por anos me ensinou alguns truques, respondeu Camila com um sorriso enigmático. Além disso, descobri algo interessante nos arquivos antigos da empresa. Ela retirou um envelope amarelado da bolsa. Este documento mostra que este imóvel, na verdade, pertence a Helena Mendes. Ela o comprou secretamente, através de uma empresa de fachada, semanas antes de sua partida, e deixou instruções específicas sobre seu destino. Rosa levou as mãos à boca, seus olhos se arregalando em reconhecimento. Então foi por isso. As visitas frequentes dela nas últimas semanas, as conversas sussurradas com o tabelião. Exatamente, confirmou Camila. Helena garantiu que o ateliê sempre estivesse protegido. O aumento abusivo do aluguel é ilegal. Fernando não tem direito algum sobre esta propriedade. Sofia, que havia se aproximado silenciosamente, puxou a manga do blazer de Camila. Tia Camila, por que você está triste? A pergunta inocente pegou todos de surpresa. Camila se ajoelhou para ficar na altura da menina. Não estou triste, querida. Estou libertando-me. Como uma borboleta? Perguntou Sofia, seus olhos brilhando com a analogia. Exatamente como uma borboleta, respondeu Camila, sorrindo genuinamente pela primeira vez desde que entrara no ateliê. Voltando-se para Marina, continuou. É por isso que o vestido precisa ser especial. Não é apenas sobre dizer não a um casamento arranjado. É sobre quebrar um ciclo de segredos e mentiras que já durou tempo demais. Marina assentiu, compreendendo, finalmente, a magnitude do que estavam prestes a fazer. Caminhou até sua mesa de trabalho e pegou um desenho que havia feito na noite anterior. O que acha disto? Perguntou ela, mostrando o esboço a Camila. O desenho mostrava um vestido único, aparentemente tradicional à primeira vista, mas com elementos sutis que contavam uma história de libertação. Borboletas delicadamente bordadas emergiam, de casulos começando na barra e subindo gradualmente até alcançarem pleno voo nos ombros. É. Perfeito, sussurrou Camila, seus dedos traçando levemente o desenho. Rosa observava tudo com um sorriso sereno. Helena ficaria orgulhosa, disse ela suavemente, de todas vocês. Sofia, que havia voltado para seus retalhos, ergueu um pedaço de tecido dourado. Posso ajudar a fazer as borboletas? Chu perguntou ela inocentemente. Marina trocou um olhar cúmplice com Camila antes de responder. Claro que pode, querida. Afinal,
Esta é uma história sobre transformação. E quem melhor que uma criança para nos ensinar sobre a magia de mudar? Ricardo observava a cidade através da janela de seu escritório. O envelope que seu pai lhe dera ainda fechado sobre a mesa. O sol começava a se pôr, pintando o céu de São Paulo com tons de laranja e rosa, lembrando-o estranhamente dos retalhos de tecido que vira espalhados pelo ateliê. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de Camila, pedindo para encontrá-lo, com urgência. Algo em seu tom, mesmo através do texto, parecia diferente do habitual. Mais decidido, mais livre. Antes que pudesse responder, sua secretária anunciou uma visita inesperada. Senhor Mendes, Dona Rosa está aqui. Diz que é urgente. Ricardo levantou-se rapidamente, surpreso. A senhora idosa entrou em sua sala, empurrada por uma enfermeira, seu porte ainda elegante apesar da fragilidade física. Senhora Rosa, começou ele, mas ela o interrompeu com um gesto. Sente-se, Ricardo, disse ela, sua voz surpreendentemente firme. Chegou a hora de você conhecer sua mãe de verdade. Ela retirou um envelope antigo de sua bolsa, diferente daquele que Fernando havia dado ao filho. Helena deixou isto para você, para ser entregue no momento certo. Acredito que esse momento chegou. Ricardo pegou o envelope com mãos trêmulas. O papel estava amarelado pelo tempo, mas o selo de cera ainda estava intacto, carregando o monograma de sua mãe. Por que agora? Perguntou ele, sua voz rouca de emoção. Porque sua filha precisa de você, respondeu Rosa. E você precisa entender que algumas correntes precisam ser quebradas para que o amor verdadeiro possa florescer. Enquanto Ricardo abria cuidadosamente o envelope, Rosa continuou. Helena era mais que uma cliente do ateliê. Era uma mulher extraordinária, presa em uma vida que outros escolheram para ela. Mas ela encontrou coragem para amar Ricardo. Para amar verdadeiramente. A carta começava com uma caligrafia elegante que ele reconheceu imediatamente. Meu querido filho, se você está lendo esta carta, significa que chegou o momento que tanto temi e esperei. O momento da verdade. Fernando não é seu pai biológico. Seu verdadeiro pai era Antônio Santos, o mais talentoso alfaiate que já conheci e o único homem que amei verdadeiramente. Ricardo sentiu o mundo girar. Santos. O mesmo sobrenome de Marina. Marina? Sussurrou ele, olhando para Rosa em busca de confirmação. Sim, respondeu ela suavemente. Marina é sua meia-irmã. Antônio era pai dela também, de um relacionamento anterior. Quando ele partiu, levei Marina para criar como minha neta, para protegê-la das complicações que a verdade poderia trazer. Ricardo fechou os olhos. Memórias de sua infância suddenly fazendo sentido. As visitas frequentes ao ateliê com sua mãe, o carinho especial que Helena demonstrava pelo lugar, o jeito como seus olhos brilhavam quando falava com Antônio. E Fernando, ele sabe? Ele sempre desconfiou, respondeu Rosa. É por isso que manteve você sob controle tão rígido todos esses anos. É por isso que quer tanto esse casamento com Camila, para manter as aparências, para manter o controle sobre o império que construiu. Nesse momento, a porta da sala se abriu novamente. Camila entrou, seguida por Marina, que carregava uma pasta de documentos. Desculpe a intromissão, disse Camila, sua postura diferente do habitual, mais relaxada, mais autêntica. Mas isso não podia esperar. Marina permaneceu em silêncio, seus olhos encontrando os de Ricardo com uma mistura de apreensão e esperança. Os documentos que encontrei, continuou Camila, colocando a pasta sobre a mesa de Ricardo, provam que Helena deixou uma herança separada para você. Uma herança que Fernando nunca teve direito de controlar. Uma herança que inclui o ateliê, completou Marina suavemente. Nossa mãe queria garantir que sempre tivéssemos um lugar para nos encontrar, mesmo que ela não estivesse mais aqui. Ricardo olhou para cada rosto na sala. Rosa, com seus olhos sábios e cansados. Camila, finalmente mostrando sua verdadeira força. E Marina, sua recém-descoberta irmã, que carregava tanto de Helena em seu sorriso. O que fazemos agora? Perguntou ele, sua voz carregada de emoção. Agora, respondeu Rosa,
Fazemos o que Helena sempre quis. Escolhemos o amor acima das aparências, a verdade acima das convenções e a família, a verdadeira família, acima de tudo. Marina se aproximou hesitantemente de Ricardo. Sofia me perguntou hoje se era possível fazer um vestido que curasse pessoas, disse ela, sorrindo através das lágrimas que começavam a se formar. Talvez não possamos curar todas as feridas do passado, mas podemos começar a costurar um futuro diferente. Ricardo se levantou dando a volta em sua mesa. Sem palavras, abriu os braços e Marina se jogou neles. Um abraço décadas atrasado finalmente acontecendo. O vestido de Camila tomava forma no manequim central do ateliê, cada ponto meticulosamente costurado por Marina, carregando o peso das revelações dos últimos dias. As borboletas bordadas, sugestão inocente de Sofia, agora pareciam símbolos ainda mais poderosos de transformação e liberdade. Cada borboleta conta uma história, explicava Marina para Sofia, que observava fascinada o trabalho da tia recém-descoberta. Vê esta aqui? O desenho das asas foi inspirado no primeiro vestido que sua avó Helena usou neste ateliê. Sofia tocou delicadamente o bordado com seus pequenos dedos. E esta dourada aqui? Esta, respondeu Marina, trocando um olhar significativo com Rosa, que tricotava em seu canto habitual, representa o amor verdadeiro. O tipo de amor que seu pai e eu compartilhamos. O amor entre irmãos. A notícia do parentesco havia sido recebida por Sofia com a simplicidade pura das crianças. Para ela, ganhar uma tia era apenas mais um motivo de alegria, mais alguém, para amar e ser amada. O sino da porta soou anunciando a chegada de Ricardo. Ele entrou carregando uma caixa antiga de madeira entalhada. Encontrei isto no antigo quarto de minha mãe, disse ele, colocando a caixa sobre a mesa de trabalho. Acho que você deveria ver, Marina. Dentro da caixa, cuidadosamente preservados, estavam dezenas de desenhos de vestidos, todos assinados por Antônio Santos. Cada criação era um testemunho do talento que Marina havia herdado de seu pai. Ele era incrível, murmurou Marina, seus dedos traçando levemente as linhas dos desenhos. Agora entendo de onde vem meu amor por criar. E tem mais, continuou. Ricardo, retirando um envelope do bolso interno do paletó. Os advogados confirmaram. O testamento de Helena é válido. O ateliê é legalmente seu, Marina, e há também um fundo substancial para o tratamento de Sofia. Rosa deixou seu tricô de lado, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Helena pensou em tudo, disse ela suavemente. Mesmo sabendo que não estaria aqui para ver, ela preparou o caminho para vocês se encontrarem. O momento foi interrompido pela chegada abrupta de Camila. Seu rosto, normalmente composto, mostrava sinais de preocupação. Fernando sabe, anunciou. Ela sem preâmbulos. Alguém do escritório de advocacia vazou a informação sobre o testamento. Ele está furioso. Ricardo instintivamente se colocou na frente de Sofia, como se pudesse protegê-la da tempestade que se aproximava. O que ele pode fazer? Perguntou Marina, seu tom revelando mais preocupação com a família recém-descoberta do que com o ateliê. Juridicamente? Nada, respondeu Camila. Mas Fernando Mendes tem outros meios de exercer pressão. Ele já começou a movimentar contatos para cancelar contratos com fornecedores do ateliê. Ele não pode fazer isso, exclamou Sofia, surpreendendo todos com sua indignação infantil. É maldade. Ricardo se ajoelhou ao lado da filha. Não, ele não pode, concordou sua voz firme. E não vai, porque agora somos uma família, e famílias protegem umas às outras. Marina se aproximou pegando a outra mão de Sofia. Seu pai está certo. E sabe de uma coisa? Às vezes as pessoas fazem coisas ruins porque estão com medo. Como o vovô? Perguntou Sofia inocentemente. Exatamente, respondeu Rosa, juntando-se ao grupo. Fernando está com medo de perder o controle, de perder a imagem que construiu durante todos estes anos. Mas talvez seja a hora de ele conhecer o amor verdadeiro, completou Camila, olhando para o vestido em progresso. O amor que não precisa de contratos ou aparências. O que você está pensando? Perguntou Ricardo,
reconhecendo o brilho determinado nos olhos de sua ex-noiva. Camila se aproximou do vestido, tocando uma das borboletas bordadas. E se, ao invés de usar este vestido para dizer não, eu o usasse para contar uma história? A história verdadeira de Helena e Antônio, de amor e coragem, de escolhas e consequências. Na frente de todos os convidados da festa? Perguntou, Marina, começando a entender o plano. Na frente de todos, confirmou Camila, porque algumas verdades precisam ser ditas em voz alta para serem realmente ouvidas. Sofia, que havia se aproximado do vestido, apontou para um espaço vazio na saia. Podemos colocar uma borboleta aqui também? Uma que represente o vovô? Marina sorriu, compreendendo a sabedoria inocente da sobrinha. Claro que podemos, querida, porque até as pessoas que parecem mais duras podem mudar, podem aprender a voar. Ricardo observava a cena com um misto de apreensão e esperança. Em poucos dias, sua vida havia mudado completamente. Descobrira uma irmã, uma nova história sobre seus pais e uma coragem que não sabia que possuía. Temos 3 dias até a festa, disse ele finalmente. 3 dias para preparar não apenas um vestido, mas uma verdade que ficou escondida por tempo demais. O ateliê vivia uma energia febril nos dias que antecederam a festa. Marina trabalhava incansavelmente no vestido de Camila, suas mãos habilidosas dando vida a cada borboleta, cada detalhe carregando um significado especial. Sofia passava as tardes ali depois da escola, seus olhos atentos absorvendo cada movimento, cada história que Rosa compartilhava sobre o passado. Esta fotografia, disse Rosa numa tarde particularmente tranquila, mostrando uma imagem antiga para a bisneta, foi tirada no dia em que sua avó Helena descobriu que estava esperando seu pai. Na foto, Helena sorria radiante ao lado de Antônio, ambos debruçados sobre um desenho de vestido. O amor entre eles era palpável mesmo através do papel envelhecido. Por que eles não puderam ficar juntos? Perguntou Sofia, sua inocência, tocando em uma ferida antiga. Rosa ajeitou-se em sua cadeira, escolhendo cuidadosamente as palavras. Às vezes, querida, as pessoas confundem amor com posse. Seu avô Fernando achava que podia controlar o coração de Helena como controlava seus negócios. Marina, que trabalhava próxima e ouvia a conversa, sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Conhecer a história de seus pais, entender o amor que os uniu e as circunstâncias que os separaram, havia mudado completamente sua perspectiva sobre seu próprio trabalho. O vestido está quase pronto, anunciou ela, tentando mudar o rumo de seus pensamentos. Falta apenas o detalhe especial que Sofia sugeriu. A menina correu até o manequim, seus olhos brilhando ao ver a última borboleta sendo bordada. Esta em um tom único de azul profundo, como os olhos de Fernando Mendes. Ficou linda, exclamou Sofia. O vovô vai gostar? Esperamos que... Sim, querida, respondeu Marina, trocando um olhar significativo com Rosa. O sino da porta anunciou a chegada de Camila para sua última prova. Ela entrou acompanhada por Ricardo, ambos carregando expressões tensas. Fernando está suspeitando de algo, anunciou Ricardo sem preâmbulos. Ele tem feito perguntas sobre o ateliê, sobre você, Marina. Ele não pode fazer nada, lembrou Camila, enquanto se preparava para vestir sua criação. O testamento de Helena é irrefutável. Marina ajudou Camila a vestir-se, cada movimento preciso e cuidadoso. Quando o vestido finalmente assentou-se perfeitamente, um suspiro coletivo encheu o ambiente. O vestido era uma obra-prima. As borboletas pareciam ganhar vida a cada movimento, contando silenciosamente a história de 3 gerações de amor, perda e redenção. Da barra até o corpete, elas evoluíam de casulos fechados a asas abertas em pleno voo, simbolizando a jornada de libertação não apenas de Camila, mas de todos eles. É perfeito, sussurrou Camila, girando suavemente diante do espelho. Cada detalhe conta nossa história. Nossa história ainda não acabou, lembrou Rosa, sua voz carregando uma sabedoria antiga. O verdadeiro teste será amanhã na festa. Ricardo se aproximou de Marina, colocando um braço ao redor dos ombros da irmã. Não importa o que aconteça amanhã, disse ele suavemente.
Já ganhamos algo que Fernando nunca poderá tirar de nós. A verdade? Perguntou Sofia, que observava tudo com seus olhos perspicazes. Não apenas a verdade, querida, respondeu Marina, puxando a sobrinha para um abraço. Ganhamos uns aos outros. Ganhamos a chance de sermos a família que Helena e Antônio sempre sonharam que seríamos. Camila, ainda admirando o vestido no espelho, virou-se para o grupo. Amanhã não será apenas sobre dizer não a um casamento arranjado, declarou ela. Será sobre dizer sim à verdade, ao amor verdadeiro, à coragem de ser quem realmente somos. Rosa pegou sua antiga caixa de costura, retirando dela um pequeno broche em forma de borboleta. Helena usou isto no dia em que descobriu que estava grávida de você, Ricardo, disse ela, estendendo a joia para Camila. Ela dizia que era seu amuleto da sorte, seu símbolo de esperança. Acho que ela gostaria que você o usasse amanhã. Enquanto Camila prendia o broche ao vestido, exatamente sobre seu coração. O sol da tarde entrava pelas janelas do ateliê, fazendo as borboletas bordadas brilharem como se estivessem realmente vivas, prontas para alçar voo em direção à liberdade. Noite anterior à festa, se arrastava lentamente no ateliê. Marina dava os últimos retoques no vestido de Camila, seus dedos habilidosos ajustando cada mínimo detalhe com a precisão que herdara de seu pai. O silêncio era quebrado apenas pelo suave zumbido da máquina de costura e pelo som ocasional dos carros passando na rua. Não consegue dormir também? A voz de Ricardo a surpreendeu. Ele estava parado na porta, ainda usando o terno do trabalho, embora a gravata estivesse frouxa e o paletó amassado. Cada ponto precisa estar perfeito, respondeu ela sem desviar os olhos de seu trabalho. É mais que um vestido agora. Ricardo se aproximou, observando os detalhes intrincados do bordado. Sofia finalmente dormiu, disse ele, sentando-se em uma cadeira próxima. Passou a tarde toda falando sobre as borboletas e sobre como mal pode esperar para ver o vovô. Fernando sorrir amanhã. Marina finalmente parou seu trabalho, virando-se para enfrentar o irmão. Você acha que ele vai entender? Que vai aceitar? Honestamente, não sei, respondeu Ricardo, passando as mãos pelo rosto cansado. Fernando Mendes construiu sua vida inteira sobre controle e aparências. Amanhã vamos abalar os próprios alicerces do mundo dele. O som de passos os interrompeu. Rosa apareceu na porta interna do ateliê, usando seu roupão de seda favorito e carregando uma bandeja com chá. Sabia que encontraria vocês dois aqui, disse ela, colocando a bandeja sobre a mesa de trabalho. Alguns problemas se resolvem melhor com uma xícara de chá e boa companhia. Enquanto Rosa servia o chá em antigas xícaras de porcelana, Marina notou um envelope amarelado em sua manga. O que é isso, vovó? Rosa retirou o envelope com cuidado. A última carta de Helena, respondeu ela, sua voz suave com a memória. Ela me pediu para guardá-la até o momento certo. Acho que esse momento chegou. Ricardo e Marina se aproximaram enquanto Rosa abria o envelope com mãos levemente trêmulas. O papel, amarelado pelo tempo, ainda carregava um leve perfume que Ricardo reconheceu imediatamente, o perfume de sua mãe. Querida Rosa, começou ela a ler, se você está lendo esta carta, significa que finalmente chegou o momento que tanto esperamos. O momento em que a verdade pode finalmente ser revelada. Mas antes que isso aconteça, preciso que você entenda algo sobre Fernando. Rosa fez uma pausa, seus olhos se enchendo de lágrimas. Helena sempre conseguiu ver além das aparências, continuou ela, mesmo nos outros. O que ela diz sobre Fernando? Perguntou Ricardo, sua voz tensa. Rosa continuou a leitura. Fernando não é um homem cruel por natureza. É um homem que aprendeu, desde muito cedo, que amor significa controle. Seu próprio pai o ensinou isso da maneira mais dura possível. Quando o conheci, vi nele a mesma prisão que hoje o mantém preso, a prisão do medo de perder, do medo de amar verdadeiramente. Marina pegou a mão de Ricardo, sentindo como ele tremeu ao ouvir aquelas palavras. Mas há bondade nele, continuou Rosa, lendo a carta.
a capacidade de amar. Vi isso no modo como ele olhava para Ricardo quando era bebê, mesmo sabendo, no fundo de sua alma, que não era seu filho biológico. Vi isso na forma como construiu um império, não apenas para si mesmo, mas para deixar um legado. Como ela podia ver tudo isso? Murmurou Ricardo, sua voz embargada. Como podia compreendê-lo? Tão bem, porque sua mãe tinha o dom mais precioso de todos, respondeu Rosa, dobrando cuidadosamente a carta. O dom de ver o melhor nas pessoas, mesmo quando elas não conseguiam ver em si mesmas. Marina voltou ao vestido, seus dedos traçando uma das borboletas azuis, a que representava Fernando. É por isso que Sofia insistiu nesta borboleta, disse ela suavemente. Crianças têm esse mesmo dom de ver além das aparências. Amanhã não será apenas sobre expor a verdade, disse Rosa, levantando-se com esforço de sua cadeira. Será sobre dar a Fernando a chance de finalmente se libertar de suas próprias prisões. Ricardo observou o vestido por um longo momento. E se ele não aceitar essa chance? Então teremos feito nossa parte, respondeu Marina, voltando a trabalhar nos últimos detalhes. Teremos oferecido a verdade com amor, que é tudo o que mamãe queria. Rosa recolheu as xícaras vazias, mas antes de sair virou-se uma última vez. Helena sempre dizia que o amor verdadeiro é como uma boa costura. Precisa ser forte o suficiente para aguentar a pressão, mas flexível o suficiente para permitir o movimento. Amanhã veremos se os pontos que ela costurou no passado são fortes o bastante para unir o futuro. Lá fora, a noite de São Paulo continuava seu curso, indiferente aos dramas que se desenrolavam dentro do pequeno ateliê. Mas dentro daquelas paredes, entre agulhas, linhas e memórias, uma nova história estava sendo cuidadosamente costurada. Uma história de verdade, perdão e, acima de tudo, amor incondicional. A manhã da festa chegou com uma chuva fina que lavava as ruas de São Paulo, como se a própria cidade estivesse se preparando para as revelações que viriam. No ateliê, a movimentação começou cedo, com Marina e suas costureiras fazendo os últimos ajustes no vestido de Camila. Tia Marina! A voz alegre de Sofia ecoou pelo ateliê. Ela entrou correndo, usando um vestido azul claro que combinava perfeitamente com as borboletas do vestido de noiva. Olha o que eu fiz. Em suas pequenas mãos ela segurava um desenho, uma família de borboletas, cada uma com características distintas, que representavam claramente cada membro de sua família recém-expandida. É linda, querida, sorriu Marina, pegando o desenho com cuidado. Posso pendurá-lo aqui, perto da mesa de trabalho? Sofia assentiu entusiasticamente, seus olhos brilhando ao ver seu desenho ocupando um lugar de destaque no ateliê. Ricardo, que havia chegado logo atrás da filha, observava a cena com um sorriso emocionado. O terno novo ficou perfeito, disse ele, ajustando a gravata. Seu pai, nosso pai, ele tinha realmente um dom especial. Marina tocou o tecido do terno de Ricardo com conhecimento profissional. Cada ponto, cada dobra, posso ver as mãos dele aqui. É como se ele estivesse presente, nos abençoando. Rosa, que observava tudo de sua poltrona habitual, chamou Sofia para perto. Venha cá, minha pequena. Tenho algo especial para você. De uma pequena caixa de joias, ela retirou um delicado broche em forma de borboleta, menor que o que havia dado a Camila, mas igualmente significativo. Este pertencia à sua avó Helena, quando ela tinha mais ou menos a sua idade, explicou. Rosa, prendendo o broche no vestido de Sofia. Ela o usava sempre que precisava ser, especialmente corajosa. Como hoje? Perguntou Sofia, seus dedos tocando delicadamente o broche. Exatamente como hoje, confirmou Rosa, ajeitando um cacho rebelde no cabelo da menina. O som de saltos altos anunciou a chegada de Camila. Ela entrou no ateliê carregando uma expressão serena que ninguém havia visto antes. Está na hora, disse ela, olhando para o vestido que aguardava no manequim. Marina conduziu Camila até o provador improvisado, enquanto Ricardo levava Sofia para tomar café da manhã na padaria da esquina. Um momento pai e filha que se tornara ainda mais precioso nos últimos dias. Enquanto ajudava Camila a se vestir,
Marina não pôde deixar de notar como ela parecia diferente. Não havia mais aquela tensão característica em seus ombros, aquela máscara de perfeição que sempre usava. Sabe, começou Camila enquanto Marina ajustava o véu. Passei tanto tempo tentando ser o que Fernando esperava de uma nora perfeita, que quase me esqueci de quem eu realmente sou. E quem você é? Perguntou Marina suavemente, prendendo a última borboleta do véu. Alguém que acredita em amor verdadeiro, respondeu Camila, um sorriso genuíno iluminando seu rosto. Alguém que quer construir algo real, não apenas manter aparências. Rosa se aproximou, carregando uma pequena caixa de veludo. Helena deixou algo mais, disse ela, abrindo a caixa para revelar um delicado colar de pérolas. Ela queria que isto fosse usado no dia em que a verdade finalmente viesse à luz. Mas não. Sou parte da família, protestou Camila. Você é parte desta história, corrigiu Rosa gentilmente. E às vezes, aqueles que nos ajudam a encontrar nossa verdade se tornam tão importantes quanto família. Enquanto Rosa ajudava Camila com o colar, Marina deu os últimos retoques no vestido. Cada borboleta parecia pulsar com vida própria, cada uma contando uma parte diferente da história que estava prestes a ser revelada. Ricardo retornou com Sofia, que imediatamente correu para admirar Camila. Você parece uma princesa de verdade, exclamou a menina. Mas uma princesa diferente, uma que pode voar. Todos riram da observação perspicaz da criança. Era verdade, Camila não parecia uma noiva tradicional. Parecia alguém prestes a se libertar. Está quase na hora, anunciou Ricardo, checando seu relógio. Os convidados já devem estar chegando ao salão. Marina sentiu seu coração acelerar. Em poucas horas, todas as verdades que haviam sido guardadas por tanto tempo viriam à tona. Olhou ao redor do ateliê, para Rosa, que carregava décadas de segredos com dignidade, para Camila, transformada pelo poder da verdade, para Ricardo e Sofia, seu irmão e sobrinha que o destino havia lhe devolvido. Mamãe estaria orgulhosa, disse ela suavemente, mais para si mesma que para os outros. Ela está, respondeu Rosa, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. De todos nós. O salão de festas do hotel mais luxuoso de São Paulo resplandecia sob os lustres de cristal. A alta sociedade paulistana circulava entre arranjos florais suntuosos e garçons impecavelmente vestidos, todos ali para celebrar os 70 anos de Fernando Mendes. O burburinho das conversas era pontuado pelo suave som de uma orquestra de câmara. Fernando estava posicionado próximo à entrada, recebendo os convidados com sua habitual postura autoritária, embora olhos mais atentos pudessem notar uma certa tensão em seu semblante. Vez ou outra, seu olhar vagava até a porta principal, aguardando ansiosamente a chegada de seu filho e sua futura nora. Senhor Mendes, um dos diretores do grupo, se aproximou. Os acionistas chineses acabaram de chegar. Gostariam de uma palavra, em particular. Fernando assentiu mecanicamente, mas antes que pudesse se mover, uma pequena comoção na entrada do salão chamou sua atenção. Ricardo havia chegado, impecável em seu novo terno, com Sofia ao seu lado. A menina usava um delicado broche de borboleta que fez Fernando congelar momentaneamente. Ele reconhecera a joia que pertencera a Helena. "Feliz aniversário, vovô!" exclamou Sofia, correndo para abraçá-lo sem se importar com protocolos sociais. Por um breve momento, a máscara de Fernando vacilou. Suas mãos tremeram levemente ao retribuir o abraço da neta, e seus olhos se suavizaram de uma maneira que poucos ali já haviam presenciado. "Você está linda, pequena", disse ele, sua voz mais suave que o habitual. Seus olhos encontraram o broche. Este era de sua avó. "Eu sei", respondeu Sofia animadamente. Dona Rosa disse que vovó Helena usava quando precisava ser corajosa. E hoje todos precisamos ser corajosos. A menção do nome de Rosa fez Fernando endurecer novamente. Ele se ergueu encarando Ricardo com intensidade. "Onde está Camila?" "Ela chegará em breve, pai", respondeu Ricardo calmamente. "Há algumas coisas que precisamos conversar antes." "Agora não", cortou Fernando.
Sua voz voltando ao tom autoritário. Os investidores estão esperando, venha comigo. Não. A palavra saiu firme dos lábios de Ricardo, surpreendendo não apenas Fernando, mas vários convidados próximos. Hoje não se trata de negócios, pai. Trata-se de família, de verdade. Silêncio que se seguiu foi interrompido pelo som das portas principais se abrindo. Os convidados viraram-se coletivamente, esperando ver Camila em seu tradicional vestido de noiva. Em vez disso, viram algo que fez todos prenderem a respiração. Camila entrou no salão como uma visão de transformação viva. Seu vestido, uma obra-prima de Marina, contava uma história através de cada borboleta bordada, cada detalhe meticulosamente planejado. As borboletas pareciam ganhar vida com cada movimento, evoluindo de casulos fechados a asas abertas em pleno voo. Mas não, era apenas o vestido que chamava a atenção. Ao seu lado, Marina caminhava com igual dignidade, e atrás delas, em uma cadeira de rodas cuidadosamente decorada com pequenas borboletas artesanais, obra de Sofia, vinha Rosa. Fernando cambaleou levemente, precisando se apoiar em uma mesa próxima. Seus olhos, normalmente tão controlados, revelavam uma tempestade de emoções ao reconhecer a antiga costureira. Rosa, sussurrou ele, sua voz quase inaudível. Olá, Fernando, respondeu ela suavemente. Passou muito tempo. Sofia correu, até Marina pegando sua mão com naturalidade. Vovô, chamou ela, sua voz clara cortando a tensão do ambiente. Conhece minha tia Marina? O salão inteiro pareceu prender a respiração. Fernando olhava fixamente para Marina e, pela primeira vez, permitiu-se ver o que estava diante de seus olhos durante todo esse tempo. Os mesmos traços de Helena, a mesma determinação suave de Antônio. Você sabia, disse ele finalmente, voltando-se para Rosa. Todos esses anos? Sim, respondeu Rosa simplesmente. Helena confiou a mim não apenas seus segredos, mas também suas esperanças. A esperança de que um dia a verdade pudesse libertar todos nós. Camila deu um passo à frente, sua presença comandando a atenção. O colar de pérolas de Helena brilhava em seu pescoço, e o broche de borboleta sobre seu coração parecia pulsar com luz própria. Tenho algo a dizer, anunciou ela, sua voz clara e firme, não apenas para Fernando, mas para todos aqui presentes. É uma história sobre amor, verdade e a coragem de escolher ser livre. O salão mergulhou em um silêncio expectante, enquanto Camila se posicionava no centro do espaço. As borboletas em seu vestido pareciam dançar sob a luz dos lustres, cada uma contando uma parte silenciosa da história que estava prestes a ser revelada. Há 25 anos, começou ela, sua voz clara e firme, uma mulher chamada Helena fez uma escolha. Uma escolha baseada não em convenções sociais ou expectativas familiares, mas em amor verdadeiro. Fernando deu um passo à frente, como se quisesse interrompê-la, mas Ricardo gentilmente colocou uma mão em seu braço. Escute, pai, sussurrou ele. Por favor. Helena encontrou o amor nos lugares mais inesperados, continuou Camila, gesticulando em direção ao vestido. Cada uma destas borboletas conta uma parte de sua história. Esta aqui, ela tocou uma borboleta dourada próxima ao coração, representa o momento em que ela conheceu Antônio Santos no ateliê de Rosa. Um murmúrio percorreu o salão. Alguns dos convidados mais antigos se remexeram desconfortavelmente, reconhecendo os nomes e começando a entender o que estava por vir. Antônio era um alfaiate talentoso, um artista com agulha e linha, Marina. Tomou a palavra, sua voz embargada de emoção. E Helena? Helena era uma mulher presa em uma vida que outros haviam escolhido para ela. Fernando fechou os olhos, suas mãos apertando com força a bengala que raramente admitia precisar. Sofia, percebendo seu desconforto, aproximou-se e segurou sua mão, livre, oferecendo um apoio inocente e incondicional. O amor entre eles floresceu silenciosamente. Rosa continuou a narrativa de sua cadeira de rodas. Entre provas de vestido e conversas sussurradas, entre desenhos de moda e sonhos compartilhados. Era um amor puro, Fernando.
Um amor que gerou não apenas vida, mas esperança. Pare. A voz de Fernando soou rouca, quase suplicante. Algumas verdades devem permanecer enterradas, completou Ricardo suavemente. Como enterramos mamãe, pai? Como enterramos a verdade sobre quem eu realmente sou? Sobre quem Marina é? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sofia, em sua sabedoria infantil, apertou mais forte a mão do avô. Vovô, disse ela docemente, a tia Marina faz vestidos mágicos, como o papai disse que a vovó Helena fazia. E olha, ela apontou para o próprio broche. Tenho uma borboleta igual à sua, aquela que você guarda na gaveta do escritório. Fernando olhou surpreso para a neta. Ninguém sabia sobre aquela borboleta, seu último presente de Helena, guardado secretamente por todos estes anos. Camila voltou a falar. Sua voz agora mais suave. Este vestido não é apenas um vestido de noiva. É uma declaração de liberdade. Cada borboleta representa uma verdade há muito tempo sufocada. E esta, ela tocou a borboleta azul que Sofia havia sugerido, representa você, Fernando. Porque mesmo em sua rigidez, mesmo em seu controle há amor. Helena sabia disso. Marina se aproximou de seu recém-descoberto pai biológico. Por anos, o senhor construiu um império baseado em controle e aparências. Mas olhe ao seu redor. O que construiu realmente? Uma família dividida por segredos, corações partidos por mentiras. E o que você sugere? Perguntou Fernando. Sua voz traindo uma vulnerabilidade que poucos ali já haviam testemunhado. Que o senhor finalmente se permita voar, respondeu Marina suavemente. Como estas borboletas. Como Helena queria que todos nós voássemos. Rosa fez um gesto e uma das costureiras trouxe uma caixa antiga. Helena deixou isto para você, disse ela, estendendo a caixa para Fernando, para ser entregue no momento certo. Com mãos trêmulas, Fernando abriu a caixa. Dentro havia uma única borboleta de cristal e um envelope. Ao abri-lo, reconheceu imediatamente a caligrafia de Helena. Meu querido Fernando, se está lendo. Isto significa que finalmente chegou o momento que tanto temi e esperei. O momento em que a verdade, como uma borboleta, finalmente rompe seu casulo. Nunca duvidei de seu amor, apenas da forma como você o expressava. O controle não é amor. Fernando, amor é liberdade. É permitir que aqueles que amamos sejam verdadeiramente quem são. Ricardo é seu filho em todos os sentidos que realmente importam. Você o criou, o amou, o moldou. Marina é a outra metade dessa história. A prova viva de que o amor verdadeiro, mesmo quando negado, encontra maneiras de florescer. Perdoe-me por não ter tido a coragem de dizer tudo isso em vida. Mas agora, através destes que deixei para trás, ofereço a você uma última chance. A chance de escolher amor no lugar de controle, verdade no lugar de aparências. Todos merecemos a chance de voar, Fernando. Inclusive você. Com amor eterno, Helena. Silêncio no salão era palpável enquanto Fernando segurava a carta de Helena, suas mãos tremendo visivelmente. Os convidados, a alta sociedade paulistana em peso, observavam a cena com uma mistura de choque e fascínio, como se assistissem a um espetáculo que jamais imaginaram presenciar. Pai? A voz de Ricardo soou suave, quase hesitante. Fernando ergueu os olhos da carta e, pela primeira vez em décadas, lágrimas corriam livremente por seu rosto. A máscara de poder e controle que usara por tanto tempo havia finalmente se quebrado. Eu sabia, disse ele, sua voz rouca de emoção. Sempre soube sobre Antônio, sobre você, Ricardo. Mas era mais fácil, mais seguro, manter o controle, manter as aparências. Marina deu um passo à frente, seu coração batendo forte. E sobre mim? Suspeitei quando o vi pela primeira vez no ateliê, respondeu Fernando, olhando para ela com novos olhos. Você tem os olhos dela, os mesmos olhos de Helena, e as mãos de Antônio. Sofia, que ainda segurava a mão do avô, puxou levemente seu paletó. Vovô, isso significa que agora podemos ser uma família de verdade? Com a tia Marina e todo mundo? A pergunta inocente da menina pareceu tocar algo profundo em Fernando.
Ele se ajoelhou com dificuldade, ficando na altura dos olhos da neta. Sofia, começou ele, sua voz mais gentil do que qualquer um ali já. Ouvira, você tem a mesma sabedoria de sua avó. Helena também sempre via através das máscaras que usamos. Rosa aproximou sua cadeira de rodas, suas mãos idosas segurando um álbum de fotografias antigo. Helena guardava estas fotos no CI. Ateliê, disse ela abrindo o álbum. Ela nunca deixou de amar nenhum de vocês. Apenas amava de uma maneira diferente da que você compreendia, Fernando. As fotografias contavam uma história silenciosa. Helena com Antônio no ateliê, seus olhos brilhando de amor. Helena com Fernando em eventos sociais, mantendo as aparências, mas com uma tristeza velada no olhar. Helena grávida, suas mãos protetoras sobre a barriga enquanto Rosa ajustava um vestido. E finalmente uma última foto, Helena segurando o bebê Ricardo, com Fernando ao seu lado, um raro sorriso genuíno em seu rosto. Ela me deu você, disse Fernando, olhando para Ricardo. E mesmo sabendo a verdade, nunca consegui deixar de amá-lo como filho. Talvez esse tenha sido o único momento em que entendi verdadeiramente o que Helena tentava me ensinar sobre amor. Camila, que observava tudo ainda em seu vestido de borboletas, aproximou-se. É por isso que não posso me casar com Ricardo, disse ela suavemente, porque aprendi através desta família que amor verdadeiro não pode ser arranjado ou controlado. Ele simplesmente é. Fernando olhou para o vestido, realmente o vendo pela primeira vez. Cada borboleta, cada detalhe que contava, uma história de amor, perda e redenção. Você fez isso? Perguntou ele a Marina. Sim, respondeu ela. Cada borboleta conta uma parte da nossa história, inclusive a sua. Fernando tocou levemente uma das borboletas azuis. Como a que Helena sempre usava, murmurou ele mais para si mesmo do que para os outros. Sr. Mendes, chamou uma voz da multidão. Era um dos investidores chineses. Devemos remarcar nossa reunião para... Não, cortou Fernando, sua voz firme, mas diferente de seu tom autoritário habitual. Hoje não é dia de negócios. Hoje é dia de família. Um burburinho surpreso percorreu o salão. Fernando Mendes, o homem que sempre colocara os negócios acima de tudo, estava escolhendo família ao invés de uma reunião crucial? Marina, chamou ele virando-se para sua recém-descoberta enteada. O tratamento de Sofia e a cirurgia de Rosa, considere tudo aprovado. E o ateliê? O ateliê já é meu, completou Marina suavemente. Helena garantiu isso, mas obrigada. Pai. A palavra pairou no ar como uma borboleta recém-liberta de seu casulo. Fernando fechou os olhos por um momento, deixando que décadas de controle e aparências finalmente dessem lugar a algo novo, algo verdadeiro. Então, disse ele, abrindo os olhos para encarar sua família, toda ela, talvez seja a hora de começarmos de novo. Não como um império empresarial, mas como uma família real com todas as suas imperfeições e verdades. Sofia pulou de alegria batendo palmas. Como as borboletas, exclamou ela, todas diferentes, mas todas lindas. E ali, sob os lustres de cristal do salão mais elegante de São Paulo, entre sussurros surpresos e olhares admirados da alta sociedade, uma transformação ainda mais profunda que a de uma borboleta estava acontecendo. A transformação de um coração que, depois de décadas preso em seu próprio casulo de controle e medo, finalmente encontrava a coragem de voar. A festa de Mas, aniversário de Fernando Mendes, se transformou em algo completamente diferente do que havia sido planejado. Os arranjos sofisticados e a música clássica deram lugar a uma celebração mais íntima, mais verdadeira. Os convidados que permaneceram, e foram muitos movidos pela curiosidade e surpreendentemente pela emoção, testemunharam algo raro no mundo dos negócios, o triunfo do amor sobre as aparências. No centro do salão, Fernando dançava desajeitadamente, com Sofia, que insistira em ensinar o avô a dançar como uma borboleta. Seu rosto, antes sempre marcado por uma severidade calculada, agora se abria em sorrisos genuínos diante das piruetas da neta. Ela tem o mesmo dom de Helena, comentou Rosa,
observando a cena de sua cadeira. O dom de fazer as pessoas sorrirem, com o coração. Marina, sentada ao lado da avó, assentiu. Suas mãos, sempre ocupadas com agulhas e linhas, agora descansavam sobre o álbum de fotografias que contava a história de sua família. Como a senhora aguentou todos esses anos? Perguntou ela suavemente. Guardar tantos segredos, ver tudo acontecer sem poder intervir. Rosa pegou a mão da neta entre as suas, da mesma forma que uma costureira trabalha em um vestido complexo, ponto a ponto, com paciência e fé. No resultado final, Helena sabia que um dia todas as peças se encaixariam. Ricardo se aproximou trazendo taças de champanhe. Camila o acompanhava, seu vestido de borboletas ainda causando suspiros por onde passava. Os investidores acabaram de sair, anunciou ele distribuindo as taças. Mas não antes de renovarem todos os contratos. Aparentemente, um homem que escolhe família acima dos negócios é alguém em quem se pode confiar plenamente. Irônico, não? Comentou Camila sorrindo. Todos esses anos tentando manter as aparências, e é justamente a verdade que fortalece os negócios. Fernando se aproximou do grupo, carregando Sofia em seus braços. A menina brincava com o broche de borboleta, seus olhos pesados de sono, mas seu sorriso ainda brilhante. Vovô, murmurou ela. Conta aquela história de novo, da vovó Helena e do tio Antônio? Melhor ainda, respondeu Fernando, sentando-se, com a neta no colo. Que tal se Marina nos contasse sobre o primeiro vestido que sua avó encomendou no ateliê? Marina sorriu, percebendo o que Fernando estava fazendo. Não apenas aceitando a verdade, mas ajudando a tecer uma nova história familiar, onde todos os fios, mesmo os mais dolorosos, tinham seu lugar e significado. Foi um vestido azul, começou ela, seus olhos encontrando os de Fernando com compreensão. Azul como as asas da borboleta que ela sempre usava. Mamãe, Helena, queria algo que a fizesse sentir-se livre, mesmo que por alguns momentos. E foi quando ela conheceu Antônio, continuou Rosa, sua voz carregada de memórias doces. Ele estava ajustando a barra do vestido e suas mãos... Havia poesia no modo como ele trabalhava com o tecido. Como as suas mãos, Marina, observou Fernando suavemente. Agora, entendo por que o vestido de Camila parece tão... vivo. Camila tocou uma das borboletas em seu vestido. Cada ponto conta uma história, disse ela. Não apenas de Helena e Antônio, mas de todos nós. De como escolhas feitas por amor, mesmo as mais difíceis, podem criar algo belo. E agora? Perguntou Ricardo, olhando para seu pai. O homem que o criara, que o amara mesmo sabendo a verdade. Fernando ajeitou Sofia em seu colo, a menina já adormecida, um sorriso sereno em seu rostinho. Agora, respondeu ele, fazemos o que Helena sempre quis. Vivemos nossa verdade. Sem máscaras, sem controle. Apenas amor. Como uma família de borboletas, murmurou Sofia em seu sono, fazendo todos sorrirem. Marina olhou ao redor do salão, para as pessoas que permaneciam, não mais como espectadores de um escândalo social, mas como testemunhas de algo raro e precioso, o momento em que uma família escolhe amor acima de aparências, verdade acima de controle. O vestido de Camila, com suas borboletas dançantes, havia se tornado mais que uma peça de alta costura. Era um símbolo de transformação, não apenas dela, mas de todos eles. Cada borboleta contava uma história, de Helena e seu amor proibido, de Fernando e sua jornada do controle à aceitação, de Ricardo e Marina descobrindo sua verdadeira conexão, de Sofia unindo todos com sua inocência sábia. Sabem, disse Rosa, seus olhos brilhando com lágrimas de alegria. Helena sempre dizia que a verdadeira beleza de uma borboleta não está apenas em suas asas coloridas, mas na coragem que ela tem de deixar seu casulo. Hoje, todos nós voamos. Uma semana após a festa que mudou tudo, o ateliê Madame Rosa vibrava com uma energia diferente. O sol da manhã entrava pelas janelas antigas, iluminando os tecidos e as máquinas de costura, onde Marina e suas costureiras trabalhavam em novos projetos. No canto habitual, Rosa observava tudo com um sorriso sereno, suas mãos ocupadas com um pequeno bordado. Tia Marina,
A voz alegre de Sofia ecoou pelo ateliê enquanto ela entrava correndo, seguida por Ricardo e, surpreendentemente, Fernando. Olha quem veio te visitar. Marina ergueu os olhos de seu trabalho, sorrindo ao ver seu irmão e seu padrasto. Fernando parecia diferente. Seu terno impecável de sempre havia sido substituído por uma roupa mais casual, e seu rosto carregava uma serenidade que nunca demonstrara antes. Trouxe algo que pertencia à sua mãe, disse Fernando, colocando sobre a mesa de trabalho uma caixa antiga de costura. Encontrei no sótão da mansão. Achei que deveria estar aqui com você. Marina abriu a caixa com cuidado reverente. Dentro, encontrou tesouros que contavam histórias, carretéis de linha antiga, agulhas delicadas, pequenos broches de borboleta, sai escondido no fundo um caderno de desenhos. Os desenhos de Helena, sussurrou Rosa, que havia se aproximado. Ela passava horas desenhando vestidos que nunca teve coragem de usar. Fernando pegou um dos desenhos, um vestido coberto de borboletas, surpreendentemente similar ao que Camila usara na festa. Ela sempre soube, não é? Que um dia tudo viria à tona. Helena tinha o dom de ver além do presente, respondeu Rosa suavemente. Ela plantou sementes de verdade em todos nós, esperando pacientemente que florescessem. Sofia, que explorava a caixa com curiosidade infantil, encontrou uma fotografia antiga. Olha, papai, é a vovó Helena com o tio Antônio. Ricardo pegou a foto, seus olhos se enchendo de lágrimas ao ver seus pais biológicos juntos, sorridentes, debruçados sobre um desenho de vestido. Fernando, ao invés de se afastar como teria feito antes, colocou uma mão no ombro do filho. Ele a fazia feliz, disse Fernando, sua voz carregada de uma aceitação recém-descoberta. De um jeito que eu nunca consegui. O Senhor a amava, do seu jeito, respondeu Marina gentilmente. E ela sabia disso. É por isso que confiou o Ricardo aos seus cuidados. O som da porta se abrindo anunciou a chegada de Camila. Ela não mais carregava a postura rígida de antes. Havia uma leveza em seus movimentos, uma autenticidade que a tornava ainda mais bonita. Tenho novidades, anunciou ela, seus olhos brilhando. O centro médico aprovou o tratamento experimental de Sofia. E ela fez uma pausa dramática. A cirurgia de Dona Rosa está marcada para a próxima semana. Rosa levou as mãos ao rosto, emocionada. Mas como... Digamos que alguns contatos que fiz como quase nora de Fernando Mendes ainda são úteis, respondeu Camila com um sorriso, especialmente quando usados para o bem. Fernando pigarreou, visivelmente emocionado. Na verdade, fui eu quem fez algumas ligações. É o mínimo que posso fazer pela mulher que guardou os segredos de Helena com tanto amor e dignidade. O ateliê? Perguntou Ricardo, notando as pilhas de tecido novo e os vários vestidos em produção. Marina sorriu, orgulhosa. Depois que a história do vestido de Camila se espalhou, não paramos de receber encomendas. Parece que todo mundo quer um vestido que conte sua própria história de transformação. Como o meu, exclamou Sofia, rodopiando em seu novo vestido, uma criação especial de Marina, com pequenas borboletas discretamente bordadas na barra. Tia Marina disse que cada borboleta representa alguém da nossa família. Fernando se aproximou da neta, ajoelhando-se para examinar os bordados. E qual delas sou eu? Perguntou ele suavemente. Esta aqui, respondeu Sofia, apontando para uma borboleta azul escura que parecia estar saindo de seu casulo. Tia Marina disse que é você aprendendo a voar de novo. O silêncio que seguiu foi preenchido com emoção contida. Fernando abraçou a neta, permitindo-se demonstrar afeto de uma maneira que jamais fizera antes. Sabe, disse Rosa, quebrando gentilmente o momento. Helena sempre dizia que há dois tipos de herança que podemos deixar. Aquela que se conta em números e propriedades, e aquela que se conta em amor e verdades. Ela escolheu nos deixar a segunda. E nós? Perguntou Ricardo, olhando para sua família reunida. Sua irmã, seu pai de criação, sua filha, todos unidos por uma trama de amor mais forte que segredos ou convenções sociais. Nós, respondeu Marina, pegando um novo pedaço de tecido e começando a trabalhar.
Escolhemos transformar essa herança em algo ainda mais bonito, como uma borboleta que não apenas voa, mas ensina outros a voarem também. O Hospital Santa Clara tinha um ar diferente naquela manhã ensolarada. Rosa, em sua cama de recuperação após a cirurgia bem-sucedida, estava cercada por sua família, não apenas de sangue, mas de coração. Flores coloridas enchiam o quarto, e pequenas borboletas de papel, feitas por Sofia, dançavam penduradas na janela. "Como está se sentindo, vovó?" perguntou Marina, ajustando os travesseiros com cuidado. "Como uma borboleta que acabou de ganhar asas novas", respondeu Rosa com um sorriso sereno. "E falando em borboletas, como está o novo projeto?" Marina corou levemente, lançando um olhar para Camila, que acabava de entrar no quarto carregando mais flores. "Bem, na verdade, ela está criando uma linha inteira inspirada em transformação", completou Camila, seus olhos brilhando de entusiasmo. "Vestidos que contam histórias de mudança, de crescimento, de amor verdadeiro. A coleção Borboleta", anunciou Sofia, orgulhosamente, como se o nome fosse sua contribuição pessoal. E de fato era. Fernando, que observava tudo de um canto do quarto, aproximou-se da cama de Rosa. "Que o primeiro desfile será no jardim de inverno da mansão", disse ele, surpreendendo a todos. "Achei que Helena gostaria disso." "Ela adoraria", confirmou Rosa, pegando a mão de Fernando com carinho. Ver o lugar que por tanto tempo foi símbolo de aparências se transformar em um espaço de verdade e beleza. Ricardo entrou no quarto nesse momento, carregando resultados de exames. Seu rosto aberto em um sorriso dizia tudo antes mesmo que ele falasse. "O tratamento de Sofia está funcionando", anunciou ele, sua voz embargada de emoção. "Os médicos estão otimistas." A notícia foi recebida com lágrimas de alegria e abraços. Sofia, que brincava com suas borboletas de papel, pareceu não se surpreender. "Eu sabia", disse ela simplesmente. "A vovó Helena me disse em sonho que tudo ficaria bem." O quarto ficou em silêncio por um momento, cada um absorvendo o significado daquelas palavras inocentes. Fernando foi o primeiro a falar, sua voz carregada de uma emoção rara. "Sabe, Sofia", começou ele, sentando-se na beira da cama ao lado da neta. Sua avó Helena tinha esse mesmo dom, o de ver beleza e esperança onde outros só viam impossibilidades. "Como quando ela se apaixonou pelo tio Antônio?", perguntou Sofia, demonstrando uma compreensão surpreendente para sua idade. "Exatamente", respondeu Fernando, surpreendendo a todos com sua honestidade. "Ela viu amor onde eu só via regras e convenções. E agora, depois de tanto tempo, finalmente entendo por quê." Marina se aproximou de seu padrasto, oferecendo-lhe um pequeno embrulho. "Encontrei isto entre os desenhos de mamãe", disse ela suavemente. "Acho que está na hora de o senhor ter." Fernando abriu o pacote com cuidado, revelando um broche de borboleta idêntico ao que Helena sempre usava. Junto havia um bilhete, a caligrafia elegante ainda perfeitamente preservada. "Para Fernando, quando estiver pronto para voar. Com amor, Helena." "Ela sabia", murmurou ele, virando o broche nas mãos. "Sabia que um dia eu entenderia. Helena sempre dizia que o amor é como uma boa costura", comentou Rosa, sua voz carregada de memórias. "Às vezes precisa ser desfeita e refeita até ficar perfeita, mas no final é a força dos pontos que mantém tudo unido." Camila, que havia se mantido em silêncio, aproximou-se com um tablet. "Olhem isso", disse ela, mostrando a tela. Era a página de uma importante revista de moda, anunciando a próxima coleção Borboleta como o evento mais aguardado da temporada. Do ateliê que transformou um vestido de noiva em uma declaração de liberdade, vem uma coleção que promete revolucionar a forma como vemos moda e verdade, leu ela. Em voz alta. "E não é apenas moda", completou Marina. "Cada peça será vendida com parte do lucro destinado a um fundo para tratamentos médicos infantis, o Fundo Helena." Fernando ergueu as sobrancelhas, surpreso. Isso não estava nos planos originais do grupo. "Não", concordou Ricardo,
mas está nos planos desta família, nossa família. Sofia, que havia terminado de pendurar sua última borboleta de papel, voltou-se para o grupo com um sorriso radiante. Sabem o que a tia Marina me ensinou? Que borboletas não podem voltar a ser lagartas, elas só podem ir para a frente. Rosa sorriu estendendo os braços para abraçar a bisneta. E é exatamente isso que estamos fazendo, querida. Todos nós, voando para a frente, juntos. O sol da tarde entrava pela janela do hospital, fazendo as borboletas de papel dançarem e lançando reflexos coloridos pelo quarto. Era como se Helena estivesse ali, sorrindo através da luz, abençoando aquela família que finalmente havia aprendido a voar com suas próprias asas. O jardim de inverno da mansão Mendes havia se transformado. Onde antes dominavam a rigidez e a formalidade, agora flores e borboletas de todos os tipos criavam um cenário mágico. Uma passarela delicada serpenteava entre as plantas e cadeiras elegantes aguardavam os convidados do primeiro desfile da coleção Borboleta. Marina estava nos bastidores improvisados, dando os últimos ajustes nas peças que em breve ganhariam vida na passarela. Cada vestido contava uma história diferente de transformação, mas todos compartilhavam o mesmo símbolo: borboletas em diferentes estágios de metamorfose. "Está nervosa?" perguntou Camila, que havia se tornado não apenas amiga, mas uma parceira fundamental no novo empreendimento. "Um pouco", admitiu Marina, ajustando uma última borboleta em um dos vestidos. "Mas é um nervosismo bom, como o bater de asas antes do primeiro voo." Rosa, recuperada de sua cirurgia e radiante em um conjunto azul claro especialmente criado pela neta, supervisionava tudo de sua cadeira especial. Suas mãos experientes ainda ajudavam com pequenos detalhes e seus olhos brilhavam com orgulho. "Helena estaria tão orgulhosa", disse ela, observando o movimento dos preparativos. "Não apenas dos vestidos, mas de como todos vocês cresceram." Sofia corria entre os vestidos, seu próprio modelito, uma criação especial de Marina, fazendo-a parecer uma pequena fada. Sua saúde havia melhorado significativamente com o tratamento, e sua energia contagiava a todos. "Vovô!" exclamou ela de repente, correndo para a entrada dos bastidores. Fernando entrou, impecável em seu terno, mas com uma diferença notável. Em sua lapela brilhava o broche de borboleta de Helena. Ao seu lado, Ricardo carregava uma caixa antiga. "Encontramos isto no antigo quarto de costura de Helena", disse Ricardo, entregando a caixa a Marina. "Achamos que você deveria ter antes do desfile." Dentro da caixa, cuidadosamente preservado, estava um vestido. Não qualquer vestido, mas o último que Helena havia começado a criar antes de sua partida. Era um projeto inacabado, mas sua beleza era inegável. Um vestido de seda azul claro com o início de um padrão de borboletas subindo pela saia. "É perfeito", sussurrou Marina, tocando o tecido com reverência. "É exatamente o que precisávamos para encerrar o desfile." "Mas está inacabado", observou Camila. "Não por muito tempo", respondeu Marina, um brilho determinado em seus olhos. "Vovó, acha que conseguimos?" Rosa sorriu, já pegando sua caixa de costura. "Com certeza, querida. Afinal, somos uma família de artesãs do amor." As próximas horas foram preenchidas com um trabalho febril e amoroso. Enquanto os convidados começavam a chegar e se acomodar no jardim, nos bastidores, uma pequena revolução acontecia. Marina, Rosa e as costureiras do ateliê trabalhavam em perfeita sintonia, completando o vestido de Helena. Cada ponto era dado, com intenção. Cada borboleta bordada carregava uma história. Sofia ajudava passando linhas e escolhendo cores. Fernando observava em silêncio respeitoso. E Ricardo documentava tudo com fotos, memórias sendo criadas em tempo real. "Olhem", disse Sofia suavemente, apontando para uma borboleta particularmente delicada que Rosa acabara de bordar. "Parece que está realmente voando." E de fato parecia. Sob a luz que entrava pelos vitrais do jardim de inverno, as borboletas do vestido pareciam ganhar vida.
suas asas cintilando com promessas de voos ainda por vir. Está na hora, anunciou, Camila consultando seu relógio. Os convidados estão todos aqui. Marina deu um último olhar no espelho improvisado. O vestido que usava, sua própria criação, era uma homenagem à sua jornada. Borboletas emergindo gradualmente de seus casulos, cada uma representando um momento de sua vida que a trouxera até ali. Antes de começarmos, disse Fernando, sua voz carregada de emoção, quero que saibam que estou orgulhoso de todos vocês, de quem nos tornamos como família. Sofia correu para abraçar o avô, seguida por Ricardo e Marina. Rosa observava a cena com lágrimas nos olhos, pensando em como Helena estaria feliz em ver sua família finalmente unida pelo amor verdadeiro. Agora, disse Sofia, sua voz clara e confiante, é hora de mostrar ao mundo como é bonito quando as borboletas aprendem a voar juntas. O burburinho da plateia chegava até os bastidores, misturado com a música suave que começava a tocar. Era uma melodia especialmente composta para o desfile, que mesclava sons clássicos com o suave bater de asas de borboletas. A transformação estava completa, não apenas dos vestidos, não apenas do espaço, mas de todos eles. E enquanto as primeiras modelos se preparavam para entrar na passarela, havia no ar uma sensação palpável de que algo extraordinário estava prestes a acontecer. O desfile da coleção Borboleta foi mais que uma apresentação de moda. Foi uma celebração de transformação e amor. Cada vestido que deslizava pela passarela contava uma história. Cada borboleta bordada carregava um significado especial. E a plateia assistia em silêncio reverente, como se testemunhasse não apenas um evento de moda, mas um momento de pura magia. No grande finale, o vestido inacabado de Helena, agora completado com amor por tantas mãos, fez sua aparição triunfal. Marina havia escolhido Sofia para apresentá-lo, não como modelo, mas como portadora de uma herança de amor. A menina caminhava devagar, segurando a mão de Rosa, que pela primeira vez desde a cirurgia havia encontrado forças para percorrer a passarela. Não havia um único olho seco no jardim de inverno quando a avó e bisneta pararam no final da passarela. Sofia girou suavemente, fazendo as borboletas do vestido dançarem sob a luz, enquanto Rosa, radiante, acenava para a plateia com a elegância de quem sabia que estava participando de um momento histórico. Fernando, sentado na primeira fila, ao lado de Ricardo, deixou as lágrimas correrem livremente. O broche de Helena em sua lapela parecia brilhar com luz própria, como se aprovasse cada momento daquela celebração. Quando todas as modelos retornaram para a passarela final, Marina juntou-se a elas, trazendo consigo um pequeno baú. Camila, entendendo o sinal, pegou o microfone. Hoje não apresentamos apenas uma coleção de moda, começou ela, sua voz clara e emocionada. Apresentamos uma história de amor que atravessa gerações. Uma história sobre coragem, verdade e a beleza de ser quem realmente somos. Marina abriu o baú e dezenas de borboletas vivas foram libertadas, enchendo o jardim de inverno com suas asas coloridas. Os convidados suspiraram em êxtase, enquanto as borboletas dançavam no ar, algumas pousando delicadamente nos vestidos, como se reconhecessem suas semelhantes bordadas. Este momento, continuou Camila, marca não apenas o nascimento de uma nova fase do ateliê Madame Rosa, mas também o início do Fundo Helena de Tratamentos Infantis, que ajudará outras crianças como Sofia a encontrarem sua cura. Fernando levantou-se, juntando-se a Marina no centro da passarela. E eu, anunciou ele, sua voz forte, mas gentil, tenho o orgulho de anunciar que o Grupo Mendes será o primeiro e principal apoiador deste fundo, porque algumas fortunas não se medem em dinheiro, mas em amor e transformação. Sofia correu para abraçar o avô, seguida por Ricardo e Marina. Rosa observava tudo de seu lugar de honra, suas mãos entrelaçadas com as de Camila, ambas compartilhando sorrisos de pura alegria.
Vovó Rosa, chamou Sofia, sua voz clara sobrepondo-se aos aplausos. Conta de novo aquela história do amor verdadeiro? Rosa sorriu, e sua voz, embora suave, alcançou todos os presentes. O amor verdadeiro, minha querida, é como uma borboleta. Não podemos forçá-lo a voar. Não podemos controlá-lo ou prendê-lo. Podemos apenas criar o espaço para que ele floresça. E então temos o privilégio de testemunhar sua beleza. Marina pegou um último vestido que estava coberto, sua mais nova criação. Ao revelá-lo, todos puderam ver um design único, uma única borboleta gigante, formada por centenas de pequenas borboletas, cada uma representando um membro de sua família estendida. Este, disse ela, sua voz embargada de emoção, é para você, mamãe, por ter nos ensinado que o amor verdadeiro, assim como as borboletas, sempre encontra seu caminho para casa. As borboletas continuavam dançando no ar, algumas agora pousadas nos ombros de Sofia, como se a abençoassem. A luz do entardecer entrava pelos vitrais, criando um caleidoscópio de cores que se misturava com as asas das borboletas vivas e bordadas. Fernando abraçou seus filhos, tanto Ricardo quanto Marina, enquanto Sofia dançava entre as borboletas, seu vestido rodando como asas ao vento. Rosa observava tudo com o sorriso sereno de quem finalmente vê um longo trabalho de amor completado. E em algum lugar, todos podiam sentir, Helena sorria também, porque sua maior obra não havia sido